Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha. Meu nome é Vitor Miranda. Sou Rubens Chaves. E eu sou a Gabriela Leite. Show! E hoje a gente vai bater mais um papo aqui com uma ginecologista e obstetra, né? Já estamos fazendo quinta ou quarta? Já perdi as contas já. A gente tá com... Ah, não, se for contar o pessoal da medicina do esporte, que também é GO, aí vai. Praticamente uma pós de GO, um R5, Online. um R6. É um fellow. Só que online, é um fellow de consultório de ginecologia online. Diz que tem gerado muito valor aí para as ginecologias e obstetras de todo o Brasil. Sim. Mas vamos descobrir hoje, Na minha opinião, é uma baita área, viu? Assim, a gente vê com os alunos aqui, GO é legal trabalhar com GO porque rampa bem, viu? Quando encaixa, vamos deixar a Gabi contar mais disso, né? Não só a gente. Show. Ó, vou apresentar a Gabi aqui. A Gabi, se chegou no MCP tem quanto tempo, Gabi? Ela 4, tá desde né? janeiro, eu acho. Não? Tô desde abril. Eu entrei depois de formar. Caramba, isso só? Então, é um caso express, pessoal. Vocês vão ouvir aqui hoje um caso express de consultório. Mas é legal também, porque a gente trouxe muita gente que tem mais tempo de consultório. Mas os desafios do começo do consultório, eles são interessantes também de serem ouvidos, né? Exatamente. E tem como começar o consultório do jeito certo e começar o consultório do jeito que a gente fez, né, Rubão? Então é melhor começar do jeito certo. Ó, a Gabi, ela formou em medicina na Universidade Positiva em 2019, lá em Curitiba. Ela fez residência de GO no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Terminou em 2023, famoso esse ano, tá? Começou no MCP em abril, logo depois de terminar a residência. E hoje também está como preceptor do internato da Faculdade de Medicina Positivo e com seu consultório particular. Você tá com mais algum vínculo, Gabi, ativo? Plantão, né? Plantão? Plantãozinho? Tá, boa. Alguns ainda. Seja muito bem-vinda, viu, Gabi? Obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. O Rubão sempre fala muito bem. Eu já escutei os áudios aí, gostei do que eu ouvi. Tô bem feliz também de estar aqui, é uma grande honra. Desde o ano passado, quando... tava ali no começo do R3, tava vendo o que ia fazer da vida. Eu escutava muito Toca Ficha e eu sabia que um dia eu ia estar aqui. E aqui eu tô hoje. Chegou rápido, hein? Quase um item aspiracional aqui, pelo que eu percebi. Fiquei honrado agora. Sim, nossa, mas muita coisa trouxe de lá. Com certeza. Legal. E você conheceu a gente de onde? Pelo Michael. Michael? Uhum. Nossa, pelo Finanças mal, Dominadas. Né? Começou já com influência não tão positiva quanto o Michael. Pô, brincadeira, o Michael me ensinou tudo que eu sei sobre cuidar do meu dinheiro. Então, Michael, mais uma vez, obrigadão por tudo aí. Ele é da UEL, né? Uhum. Tá, legal. Mas eu conheci ele pelo Finanças, né? Pelo Finanças. Você tava com ele já no Instagram, e aí ele postou alguma coisa sobre o MCP e você começou a seguir a gente. Sei. Tá. E o que te fez, Gabi, entrar pro MCP, assim? Me conta um pouquinho dessa história, de como é que você tava naquele momento de terminei a residência, vou começar a minha vida pós-residência, não sei o que eu faço, o Michael falou do consultório, você falou de finanças, então isso já mostra que você é um pouco pra frente em alguns assuntos em relação à maioria dos colegas, ou pelo menos está procurando, né? Conta um pouquinho como é que foi esse início de tocação de ficha aí. Então, eu comecei o consultório em outubro de 2022, então eu tava no final do R3. E aí me bateu o desespero que quando eu formei, em abril não tinha nenhum paciente. Daí eu falei, nossa, eu preciso muito dar um jeito disso aqui melhorar. E daí eu já seguia vocês, já tinha entrado em contato outras vezes pra ver como que funcionava antes do... Não sei se tinha um MCP Starter ano passado. Ele nasceu em agosto. Tinha. Então, não sei se eu tinha entrado em contato, mas ele não tinha fechado. Daí, em abril, a gente conversou e eu falei, não, bora. Tem que arriscar e eu vou arriscar e tá dando certo. Legal. Foi assim. Então, você tava ali, você começou o consultório em outubro do seu R3, daquele jeito padrão, né? Então, eu já trouxe bastante coisa do que eu escutava aqui no podcast. Então, eu lembro que você falou até num dos podcasts que, tipo, que a gente estuda a vida inteira. E daí, quando vai começar o nosso trabalho, a gente vai de qualquer jeito. Eu falei, não, eu quero fazer diferente. E antes de começar no consultório, mais ou menos em julho do ano passado, me chamaram pra trabalhar num plano de saúde. E eu fiquei super empolgada, né? Porque, tava no final da R3, ali não era uma coisa que geralmente acontecia. E daí eu abri a agenda, tipo, toda quarta-feira. Troquei os plantão da residência e tudo. E aí eu fui no primeiro, quando eu saí do primeiro, eu falei, eu vou só fechar esse mês e não volto mais. Porque eu não queria, não era aquilo que eu almejava, tudo. E daí eu falei, não, prefiro dar plantão, se for pra ser assim. E aí, quando comecei no consultório,
Veio família, amigos, os amigos dos Esgotou todo amigos. mundo da Aham, família que podia. acabou, os Fez o amigos preventivo também. em todo mundo, agora só ano que vem. E daí, nossa, quando chegou ali do final de março, assim, teve alguns meses que foram muito bons do consultório, então até que me surpreendeu bastante, assim. E daí, quando chegou em abril, não tinha nenhuma paciente marcada. Eu falei, cara, não, tenho que continuar melhorando pra entregar um trabalho cada vez melhor e conseguir, não captar muita gente, mas captar as pessoas certas pra que meu consultório continuasse dando da forma que ele tá indo agora. Ou seja, você já começou o consultório ali com uma influência toca fichística. Sim. Toca ficha. Toca fichística. É o adjetivo prato de toca ficha. E aí você percebeu que existia um caminho no qual você não precisaria necessariamente seguir a cartilha, o script do que a De maior todo parte da galera mundo. segue ali, né? E aí, já perguntando um pouco como que foi essa tocação de ficha inicial sua, que você ainda tá um pouquinho nela e faz parte, isso aí eu fiquei muito tempo ainda, o Vitor também. Pô, não, Plantão, assim, pô, a gente fez um monte e vamos contar várias histórias ainda de plantões no sábado também. meu primeiro No ano evento. depois da residência eu fiz muita consulta. Eu fiz mais de 1.000 Nossa. particulares no ano, entre Minas e São Paulo. Mas fora isso, eu fiz mais, acho que eu fiz mais plantão do que consulta, porque Sim. era assim, toda a minha agenda, além do consultório, era consulta, era plantão. Plantão, a minha também, Então, não tinha muita... basicamente. Como que você vê, assim, porque eu acho que a GO, a ginecologia e a obstetrícia, ela tem uma coisa muito especial, assim, dentro da maior parte das especialidades. É uma especialidade que você não precisa ficar explicando o que você faz para as pessoas, diferente, tipo, da gente, por exemplo. Sim. Você tem que já tem explicar, você tem todo um trabalho de gerar Educar o paciente, sim. dar uma educação, gerar um conhecimento do que é a especialidade. Tem algumas outras especialidades clínicas que é a mesma coisa, né? Você pega, tipo, hemato, fisiatria, até especialidades, às vezes, que nem são tão desconhecidas, mas, por exemplo, o neuro, quando que você vai pro neuro, quando você vai pro psiquiatra, a população leiga tem Sim. dificuldade, às vezes, de ter essa visibilidade, assim, de entender o que, de fato, uma pessoa resolve. Como que você enxerga as suas colegas, e aí eu tô falando, assim, não só de R iguais seus, mas R mais também, e pessoas que são referências, chefes, nessa dinâmica de mercado, e especialmente em Curitiba, né? Porque você é de Curitiba, você fez faculdade lá, Sim. e eu sei que é um mercado que a gente tem alguns alunos, mas eu percebo que a galera tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, e por ser uma capital, isso me chama a atenção, do que no Rio, por exemplo, entendeu? Tem um pouco mais de dificuldade de se inserir. O Rio parece que a galera já tá no movimento já um pouco mais acelerado de absorver essa cultura do particular. E Curitiba é mais difícil ainda. Em Belo Horizonte um pouquinho mais difícil também, um pouco parecido também, com Curitiba, talvez. Mas você pega, acho que Porto Alegre, por exemplo, acho que tá mais avançado com relação a isso também. Porto Alegre, a galera tem mentalidade, né? a mentalidade, assim, de começar o consultório. Como que você enxerga isso? Eu enxergo muita oportunidade lá em Curitiba, nesse cenário, assim, porque nenhum chefe meu da residência atende só particular. Por exemplo, a maioria atende bastante convênio. E os melhores atendem vários. Então, tipo, é uma carga horária, assim, até difícil. Eu não sei como que eles lidam tanto com isso. Nenhum chefe atende particular só. Da residência, não. Pô, mas olha que Interessante. né? Aí eu tô voltando umas duas casinhas na pergunta do Rubão. Você disse que começou a fazer um ambulatório, fez 1 mês e parou. Porque o que você viu ali, como você viu, falou, cara, isso aqui não é pra mim. Algumas gerações podem olhar pra gente e falar assim, mas esse pessoal também não quer nada. Nutella, Não né? aguenta um dia de plantão no convênio que já tá reclamando e tudo mais. E eu, às vezes, concordo com parte disso. Realmente tem um pessoal que também não quer nunca se expor a nada, só quer tudo pronto, e eu acho que não é essa linha. Mas também tem a outra linha de falar, cara, eu posso entregar tão mais do que isso, e se eu ficar nesse ambiente aqui, eu vou encolher, eu vou piorar o que eu tô fazendo, né? Exato. E aí eu prefiro não começar nisso. Desse jeito. Mas também a gente tem os nossos chefes, que construíram toda uma carreira nesse modelo, que talvez antigamente fazia muito mais sentido do que hoje, e cada ano que passa não vem fazendo mais sentido, né? Hoje, como que você consegue enxergar essa diferença, assim? Tipo, pô, você falou que todos os seus chefes, ninguém só tem particular, todos estão ali com convênios, às vezes muito convênios. E aí, tecnicamente, eu tenho certeza que você olha pra eles e fala assim, caramba, vocês podem muito mais do que isso. Exato. Enfim, e aí, como é que a gente equilibra esses pratinhos, né? Como é que você se enxerga nessa situação? Eu sei que é muito recente, né? Tudo que você tá falando tem 1 ano, mas é legal ouvir essas percepções de quem tá chegando agora. Sim. Eu acho que, ao mesmo tempo, assim, que eles, por exemplo, eles são muito bons tecnicamente, mas eles são bons médicos.
E hoje a gente não dá pra ser só médico, pra você ter um consultório de sucesso, ou você ter uma carreira de sucesso. A gente tem que desenvolver as soft skills, né? Então, e eu acho que eles não dão a real importância. E eu acho também que às vezes entra numa parte também de que você tem que trabalhar, render tudo aquilo por mês, que dar um passo pra trás é muito difícil, sabe? Então eu acho que, ainda mais nesse sentido, assim mesmo. E também tem uma boa parte, tipo, que são mais tradicionais também, são um pouco mais velhos, já estão aí perto de aposentar, então não sei se faz tanto sentido. Exato. Né? Mas pra gente, assim, que tá entrando, tem que mergulhar de cabeça, não adianta. E a Gabi comentou um negócio interessante, que eu acho que trava muita gente que começou no modelo com convênios, por exemplo, que é esse passo para trás. Porque o consultório particular, eu quero até ouvir como é que foi o seu, ele não nasce de uma hora para outra, né? Como você disse, você começou em outubro, mais ou menos, chegou em abril, você tinha 0. Ou seja, você foi ali quase um semestre e ninguém no seu consultório. E aí você teve que se dedicar a esse consultório para ele crescer, e ele começou a crescer a partir de abril, e nós estamos agora em outubro, e ele tá num patamar maior do que abril, né? Esperamos que sim. Mas ele tem um crescimento. E às vezes quando você já tá com um convênio, você já tem a sua agenda lotada, já tem o faturamento previsto, você abrir mão de parte disso ou de tudo isso para começar uma consultória particular pode ser complicado, né? Mas eu também acho que é um pouco de comodismo, porque se a paciente, você liga lá pra marcar uma consulta, não tem ninguém, tipo, tá tudo cheio do convênio, como é que não tem um período pra atender particular pra uma pessoa que pode pagar, sabe? Então acho que a falta de pensar um pouco acho também. Isso foi uma das tarefas, né, que a Gabi tá fazendo as mentorias comigo. Acho que eu pedi pra você testar alguns funis de venda, né, Foi horrível. de uma galera. Nossa. Eu sempre falo isso, cara, faço isso, inclusive. Explica aí, como é que foi? Assim, basicamente assim, ó, você pega essa especialidade, então a gente tá falando aqui de ginecologia e obstetrícia. E beleza, eu faço isso, só que, sei lá, em Campo Grande. Digita no Google e vê os 5 principais que aparecem, ou vai atrás de quem você sabe que já tem consultório particular e já tem algum movimento e que já tá relativamente bem posicionado. Então pega 3 ou 5 players relevantes e tenta ali entrar pelo Google ou achar pela internet o contato de agendamento. Primeiro que alguns você nem vai achar. Exato. Você vai ter dificuldade de achar. Vai cair lá no Jus link Brasil. lá. Às vezes aparece Jus Brasil, aparece escavador. E quando você acha, às vezes acham até um doctoralho lá que é um caminho meio esquisito ali. Você não consegue marcar direito. E aí, mesmo você achando, você vai ter dificuldade de agendamento e vai ser um processo moroso. Não vai ser uma recepção legal, assim, né? De atendimento. E a gente fala muito sobre isso, inclusive a gente falou recentemente, até teve um papo bem legal com o seu parente, o Miranda, o Cláudio? Da Cláudia. Sim, Pedro. Felipe, pô. Felipe. Um abraço, Filipão aí. Felipe, verdade. O Felipe, e ele criou, justamente por conta dessa lacuna gigantesca no mercado, um programa de automatização ali de atendimento inicial de WhatsApp, especialmente para a área da saúde. E aí, quando a gente começa a ver isso, e começa a ver que, pô, a galera consegue ter volume de pacientes, mesmo tendo um funil de vendas muito ineficiente, mesmo não existir um processo de vendas, é sinal que existe demanda. Sim. Só que, se você construir algo que seja fácil da pessoa chegar até você já vai ganhar não só pela sua qualidade, pelo seu personal branding e pela sua marca, eventualmente. Isso a gente vai construindo. Mas pela facilidade, pela experiência de usabilidade mesmo do serviço. Então, acho que isso é uma coisa legal do pessoal fazer e testar, e é de graça, né? Eu cheguei ao ponto de ir em consulta presencial em outros players, quando eu tava abrindo a Olimpa, pra testar e pra ver como que era, entendeu? Não precisa chegar nesse ponto aí, entendeu? Mas manda seu cunhado fazer essa. Mas eu acho que esse é um ponto extremamente relevante. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como que foi quais foram os pontos positivos e negativos que você enxergou nessa tarefa, né, de realizar esse teste cliente oculto, né, que a gente fala, e o que você conseguiu aplicar hoje dentro da sua entrega ali, quando as pessoas chegam ali para você no pré-atendimento? Primeira coisa que me incomodou muito é tempo de resposta de WhatsApp. Nossa, isso teve gente que não me respondeu até hoje. Tipo, não mandou nada. E, caramba. Não, e assim, tinha umas que quando eu mandava mensagem, assim, a pessoa meio grossa, daí você se sente, tipo, você não se sente bem-vinda, assim, que você vai ser cuidada.
ter uma atenção ali, não. E o Pé problema na é o marketing, porta, né? assim. Nossa, o marketing, tipo… a galera investindo Ai, 7 pau no teve marketing. uma que eu… Daí eu me passei como gestante. Usei o celular da minha mãe e falei que tava querendo marcar consulta pra minha filha gestante. E aí, falava assim… Daí teve uma que mandou assim, mas por que não é a sua filha que tá mandando mensagem, é você? Que isso? Aham. Aí eu fiquei tipo, cara, imagina você ir numa consulta, tipo, que você tá grávida, um período ali importante, que você fica mais sensível, você leva um Você tapa toma na uma cara dessa, né? dessa. Tipo, não tem como. Outros, assim, também, que daí chegava na parte, tipo, ai, qual horário que você tem? Daí a pessoa Por que você não falou totalmente… assim, por que não é a doutora que tá falando aí? Nossa, E é você. Por que não é totalmente… a médica que tá falando, é você? Não, É o sério. mesmo nível de pergunta, Ah, né? não. Absurdo. E quando chegava pra marcar a consulta, daí eu perguntava se atendia plano, daí falava assim, daí mandava tipo lista de 20 planos assim que atendia. Daí, atende particular? Atende. Daí não falava como que funcionava, não falava, tipo, não explicava nada pra valorizar o serviço particular, assim. E daí tinha as outras também que já, tipo, você falava que tava grávida, podia ter o e-mail, nem marcava direito a consulta, já queria mandar a primeira rotina do pré-natal, assim. E tipo, cara, sei lá que a primeira rotina é igual pra todo mundo, né? Então, acho que foi bem bom, assim. Só que daí, ao mesmo tempo, foi ruim porque eu não aprendi muito, né? Eu aprendi o que não fazer, mas aprendi o que… Mas é muita coisa Não, mas já, assim, tipo, pra pegar um exemplo, pra mandar pro Rubão depois. Aí eu comecei a mandar pros meninos aqui de São Paulo, pra, tipo, ver como que Ah, você veio funcionava. testar os funis aqui. Aham. E aí? Daí foi bem diferente. Foi bem diferente? Eu acho que a cultura aqui já em São Paulo tem mais de que obstetrícia, principalmente, é sempre mais particular. E aí eu comecei a ter alguns insights, assim, de como que eu queria fazer, como que eu não queria. Por exemplo, tinha gente que me deu um atendimento bom, mas já mandava, tipo, numa mesma mensagem, assim, que era só particular, mandava preço da consulta, preço da disponibilidade, tudo junto, assim. Daí, tipo, cara, às vezes eu nem… Calma, né? Dá uma segurada, me explica melhor como Acho que que vai isso é um funcionar. grande erro também. Então, foi bem importante, assim. E eu acho que isso é uma construção, porque… Se for ver lá na mentoria de abril, hoje já tá bem diferente, assim. Então, a gente vai ter que ir testando e mudando e vendo o que vai fazendo sentido naquele momento, assim. Pô, é legal você falar isso, porque uma das coisas que… Eu quero até te perguntar como é que você se sente em relação a isso, Gabi. Porque se a gente for olhar, você tá bem precoce, né, entrando no consultório particular. Lógico que você terminou a residência e tudo, mas se for olhar Já a tá média… montando já dela, já. Então, ela falou que tá montando o consultório particular dela já. A gente vai Sim. chegar lá. Você tá ansioso, né? Você tá igual a secretária que manda tudo de uma vez. Calma. Vamos por partes. Mas tem muita gente que termina a residência e não se sente pronto. Fala assim, pô, eu não tô pronto para abrir um consultório particular, porque o que eu vou entregar numa Sim. consulta particular? Quem sou eu para abrir um consultório particular se nem meus chefes têm, alguma Exato. coisa nesse sentido? Mas esse exercício que o Rubão te sugeriu, e eu sugiro que todo mundo faça também, e vários outros, de, cara, será que… O que tá sendo entregue por aí? Porque se você tem uma percepção que sua consulta não vale muito, é porque na sua cabeça, o que vale tá ancorado em alguma coisa. Sim. Quando você vai pra rua e começa a perguntar ali, ver o que as pessoas estão comprando, né, em termos de serviço de saúde, e o que os outros colegas estão oferecendo, você fala, cara, peraí, mas eu consigo me encaixar nesse ponto aqui e entregar uma medicina legal e ter meu valor. O meu exemplo que eu sempre gosto de dar é, imagina como que eu me sentiria, que eu me senti muito, terminando a residência de medicina esportiva, para atender um paciente que é diabético, que nem é do médico do esporte, é do endócrino, Sim. particular, para fazer orientação de mudança do estilo de vida, informações que o Google dá de graça. Eu me sentia muito impostor ali, né? Falei, cara, como é que eu vou cobrar isso Sim. aqui, né? Mas quando eu entendi que sim, isso é muito importante fazer muito bem feito, mas o que eles estavam me comprando ali no final era pontualidade, cordialidade, atenção, carinho, respeito, informação, dúvida, acesso. Exato. Quando tudo isso junto com a minha consulta, então são 2 pontos da consulta, gerava o valor que ele queria, eu vi que o negócio funcionava. Como é que você se vê nisso e hoje, o que você acha que é um grande diferencial pro seu consultório ter conseguido sair ali de abril de 0 para, não sei como é que ele tá hoje nos detalhes, mas queria ouvir isso também. Então, eu acho que isso vem muito de tocar ficha mesmo. Então, assim, antes de ir, eu não fui direto da residência, eu trabalhei muito antes de abrir o consultório, né? Eu trabalhava muito em clínica popular. E, nossa, minha agenda em clínica popular, tipo, começou com 3, 4 pacientes. No final, a mulher ficava me mandando mensagem, queria abrir mais dia, porque tinha mais gente que… Daí a tia mandava pra prima, que mandava pra irmã, que queria que visse. Daí eu falava assim, cara, tem alguma coisa diferente que eu tô entregando aí. Tô brilhando aqui, né? Então, ali eu já comecei a testar algumas coisas que eu via que funcionava e eu achava que era diferente. E até na residência, assim, eu lembro que no meu primeiro ambulatório da residência, foi um ambulatório de gineco geral,
que chegou uma paciente diabética com um prolapso uterino e daí ela tinha DPOC, tossia, horrores e tal. E ela trouxe os exames da unidade, assim. E quando eu vi aqueles exames da unidade, uma glicada de 11, sem tratamento. E daí eu fui discutir com a minha chefe, ela falou assim, não, isso aí você faz carta pro posto e pode só encaminhar ela pra cirurgia. Daí eu falei, bem capaz, eu sei tratar, vou começar a metformina e encaminhar pro posto, já pelo menos começando o tratamento. Então aí você vai tendo alguns insights, assim, óbvio que lá atrás eu não enxergava isso, né? Então a gente vai construindo isso dentro da residência, na clínica popular, no plantão. Um dia uma chefe falou bem assim pra mim, nossa, você tem muita facilidade de se conectar com a paciente no plantão. E tipo, coisa que às vezes você não consegue. E na obstetrícia isso é muito importante, né? Você sentir que a paciente tá confiando em mim. E assim, sou mulher, tenho uma cara de nova ainda, então eu sentia que eu tinha algumas coisas a mais que as outras pessoas talvez não levassem tão a sério. Isso me importava muito. E aí, quando foi pro consultório, eu tentei trazer isso. E como eu já tava vindo dessa clínica popular, essa clínica popular tava me empoderando, assim mesmo. Que, tipo, não era só o preventivo que eu tava coletando, entendeu? Então, quando eu entrei no consultório, eu já trouxe isso comigo pra, tipo, não, eu vou entregar uma coisa melhor. E é por isso que eu não aceito atender no convênio a cada... Nesse convênio que eu fui atender, a gente tinha combinado que eu ia atender 4 pacientes em 1 hora. Pra gineco. Já é corrido pra caramba. Já é corrido pra caramba. E daí eu ia ter 1 hora de almoço. Eu ia atender, tipo, das 8 às 8 da noite. E daí chegou lá, que no dia que eu fui, cara, eles colocaram 8 pacientes numa hora. Daí eu falei assim, gente, não dá tempo da paciente se trocar pra eu examinar. E aí, uma das minhas primeiras pacientes particulares eu consegui desse lugar aí. Porque ela falou bem assim, quando ela me mandou mensagem depois, ela falou bem assim, você foi a única pessoa na minha vida que me explicou o meu exame. Daí, tipo... Então, assim, até deu vir isso, mas as próprias pacientes também traziam esse reconhecimento, sabe? E acho que isso me empoderou bastante pra meter o pé na porta e falar assim, não, eu vou abrir um consultório particular. E assim, foi bem difícil, porque quando eu falei que eu abri um consultório particular, tipo, primeiro que eu comecei a meio que ser julgada. Quem te apoiou nessa... Minhas amigas. Uhul! Minha família e meu noivo, assim, falou, tipo, não vamos. E a família, assim, tipo, eu entendo a preocupação deles lá em casa. Os meus pais não têm nem faculdade, então a gente que começou esse trabalho aí. E aí, quando eu comecei a postar no Instagram, que eu não atendia convênio, minha irmã me mandava inbox assim, Gabi, não posta isso, vai que um dia você tem que atender convênio. Daí eu, tipo, não vou postar, porque eu não vou precisar disso. Então tem... No fundo é uma proteção, né, deles, de mas... preocupada, assim, né? Sim. Eu entendo ela, ainda mais que ela não é médica, mas... Aqui é MCP, né? Exato. Exato. Batendo Exatamente. Aqui é MCP. E assim, eu não tinha muito risco, né? Então, como eu tava saindo da residência, tipo, cara, eu ganhava ali a bolsa da residência, os meus plantãozinhos. Se tudo desse errado, eu ia continuar tendo meus plantão. Não ia ter residência pra eu conseguir dar mais plantão, se precisasse, sabe? Nossa, mas aí você matou a pau o raciocínio que a gente sempre fala aqui, né, Ramon? Porque a gente fala assim, ó, vê se você concorda comigo. Se você tem uma boa residência, você tá pronto pro consultório. Por quê? A grande demanda do consultório é os casinhos bobos da residência. É muito difícil chegar no consultório, um caso mais cabeludo, mais difícil ali. Chega também depois de um certo tempo de maturidade de consultório, mas assim, no início, é pré-natal, é preventivo, é colocar um DIU, coisas bem triviais ali, assim, dentro da GO. No meu caso foi a mesma coisa. No início, quando eu comecei a fazer consultório, chegava emagrecimento. Não era um obeso mórbido com muita comorbidade, era emagrecimento. Chegava um pré-diabetes. Eu lembro que o meu primeiro paciente grave, diabético, com glicada assim, na casa dos 10, já revascularizado, ou seja, altíssimo risco, já cardioclínico, gastro, multimédicos ali, foi assim, com quase 2 anos de consultório, só falando disso. Então demora a chegar a esses casos. Então, o risco, assim, susto não vai ter muito no consultório se a residência foi bem feita. O segundo a concorrência pelo consultório não está na técnica, infelizmente. A gente hoje tem uma concorrência antes da técnica, que é o acesso. Achar o médico é difícil. A gente estava comentando de uma paciente sua que precisou de um neuro, você falou que demorou 4 dias para achar, para conseguir pagar. Ela, assim, ela não é que ela foi fazer uma pesquisa para achar, ela queria pagar particular o neuro. Ela demorou 4 dias para conseguir marcar. Entre a secretária responder, achar a pessoa. Ou seja, cara, isso aí é um sinal claro de que tem muito espaço. Exato. E o terceiro, que o ponto que a gente sempre coloca, né? Então, primeiro, a formação já está garantida. O segundo, tem uma demanda muito grande. O terceiro se der tudo errado... Não vai dar errado. Não vai dar errado.
você vai voltar a dar os plantões que você dava, atender a clínica popular que você Exato. atende, talvez pegar o convênio que você não quis lá no Exato. começo. Que, não é a melhor coisa do mundo, vai ser muito trabalho, cansativo, mas assim, você vai ganhar bem. Sim, Então, é uma questão que só dá certo. exato. Enfim, eu não Vocês sei. falam muito assim que, tipo, o médico tem muito potencial de empreender e a gente tem muito potencial mesmo. Tipo, cara, sei lá, igual meus pais, eles são autônomos, assim, né? Cara, eu não sei como que minha mãe e meu pai deram conta, assim, de nos sustentar, entendeu? Tipo, quando meus pais tinham um buffet, Uhum. quando não tinha festa, não tinha de onde entrar dinheiro. A gente, tipo, não tem paciente, vou pegar plantão, entendeu? Então, cara, nossa. E paga bem melhor do que uma festa, né? Um exato. plantãozinho desse aí. Tipo, então assim, Seguro, né? total. É seguro. Legal. Paraquedas, né? É um paraquedas gigante. Paraquedas grandes que você Pô, tem. você quer falar um pouquinho como é que foi essa evolução do consultório? Posso falar? Porque eu acho legal, assim, eu não gosto muito de ficar mostrando a evolução, porque, enfim, é muito pessoal, depende de várias circunstâncias, mas algumas evoluções encorajam bastante, sabe? A sua é uma que a gente gosta muito aqui de ouvir. O Rubão mostrou um áudio que você mandou recente Sim. pra ele, lá super felizona e tudo, e isso deixa a gente muito feliz também. Só antes, por que eu falo isso? Qual que é a grande ideia nossa do MCP aqui, né? Por que ele nasceu? Vou viajar um pouquinho agora, o pessoal que vai estar em casa aí me dê 2 minutos. Quando a gente começou a fazer consultório particular, eu e o Rubão, a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, tá dando certo. Pô, eu lembro direitinho quando eu fiz 4 consultas particulares pela primeira vez, que era igual a um plantão. Eu ganhei ali em 4 horas no plantão, e eu só dava plantão. Eu falei, isso aqui é bom? Uhum. Eu gostei desse negócio de trabalhar 4 horas e ganhar igual eu ganho em 12. O Rubão começou o consultório dele também, começou a funcionar. E a gente viu um caminho de sair daquela loucura que tava todo mundo entrando. E era muito plantão, umas clínicas esquisitas, umas coisas assim, e reclamando. E a gente viu nesse processo de reclamação e de desilusão da medicina, muita gente que se frustrou e que chutou o balde e que vai fazer as coisas erradas, ou que para de estudar, fica ali para sempre. Ou seja, é um potencial gigante que é apagado, entendeu? E a gente sabe que, invariavelmente, a gente vai colher esse benefício do MCP um dia, pessoalmente falando, na nossa família, né? Enfim, um dia alguém vai atender a gente, assim, e eu quero que seja um aluno, entre aspas, padrão MCP. E aí, quando eu escuto de alunos, igual como você, como o Marlon me mandou um depoimento essa semana, eu até vou te contar isso aí. Cara, a gente fica muito feliz de ver que isso tá funcionando, né? Que, beleza, tem a parte financeira de ganhar mais, ok, mas a gente viu que já não é um problema grande isso, dá pra resolver. Mas a parte de estar feliz fazendo a medicina legal e entregando pro paciente também algo muito legal, é o que mais deixa a gente feliz, né? E o caso que eu vou contar é o seguinte. O Marlon, ele é radiologista, intervencionista, e ele tem um procedimento que ele faz que é a paracentese. Geralmente ele faz em paciente, enfim, assídico ou com câncer, né? Fica ali tendo que fazer drenagens repetitivas. E a gente estava discutindo como é que a gente melhorava a percepção de valor do que ele faz, que é um negócio meio estranho, ruim, né? Assim, pô, desconfortável e tal. E aí ele me contou, pô, tô drenando o abdômen de uma senhorinha toda semana, ela já tá em paliativo, não sei o que lá e tal. E aí eu falei, Marlon, você acha que daria pra... É porque ela ia toda semana, vinha pra São Paulo, ela mora na região periférica de São Paulo, vem pra São Paulo drenar pro centro. Aí eu falei, cara, você acha que daria algum dia pra você encaixar de você ir lá? Sabe, porque, pô, o que é gerar valor pro paciente terminal? É dignidade. Conforto, né? Entendeu? É conforto. E ele falou, cara, dá, porque fica na região que eu passo ali e tal. Eu falei, cara, então vai. Aí ele acho que fez 2 vezes na casa dela e acabou falecendo. E o áudio que o filho manda depois e o texto que manda, cara, é um negócio muito bonito de ver. E aí o que acontece? Você como médico se sente maravilhosamente muito bem de ter conseguido dar esse suporte. A sua equipe vê, então a sua secretária vê, todo mundo vê. E essa família, que não é uma pessoa só, tem você como a referência máxima daquele assunto agora. E isso vai se multiplicando e o consultório não tem como não crescer com esse tipo de coisa, né? E aí, pô, eu queria te ouvir em relação a isso. Como é que você tá se vendo hoje, entregando a medicina que você tá se propondo a entregar no consultório particular, versus aquela medicina que te ofereceram na clínica com 8 pacientes por hora? Pois é. Enfim, dá muita diferença? Como é que você se sente? Tá feliz? Tá triste? Tô feliz demais. Eu acho que assim, eu tive muita sorte também, porque as pessoas certas caíram pra mim e, tipo, eu amo minhas pacientes. E até é engraçado que agora
em agosto e setembro, eu tive várias pacientes que começaram, tipo, apostaram em mim também, né, no meu começo. E todas ganharam neném, assim. E até é estranho, porque eu vou sentir saudade delas. Porque a gente fica ali no pré-natal, daí no final toda semana, daí depois nasce o neném. E aí até essa semana dei alta pra 2. É estranho, assim, sabe? Porque a gente fica muito próximo. Tipo, qualquer problema que elas têm, elas me mandam mensagem. E assim, eu acho que o meu papel não é só ali entregar, óbvio, né? Que eu tenho que entregar uma boa medicina de cuidar da mãe, do neném, principalmente no parto, tudo. Mas é também dar um suporte que ninguém dá depois. Então, por exemplo, teve uma paciente minha que foi na consulta de pós-parto, que foi numa pediatra, que a pediatra, tipo, aterrorizou a mãe, que não tava dando mamar direito, que a bebê ia, tipo, convulsionar, porque tava ficando com a glicose baixa, tipo. Daí eu falei assim, cara, calma. Só acalmei a paciente, sabe? Falei assim, olha, não, tá tudo bem, ela é uma recém-nascida, também tá aprendendo a mamar, tá ganhando peso, tipo, não tá nem perdendo. Falei, é um aprendizado pra vocês duas, tá tudo certo. Daí já gerenciei ele, indiquei pra uma consultora de amamentação, indiquei pra uma pediatra, ela me mandou uma mensagem, tipo, nossa, Gabi, muito obrigada, não tem nem preço, o que você fez por mim, sabe? E é isso, assim, então, tipo, eu sei que, além do trabalho que eu entrego, eu sempre vou estar no coração dessas famílias, sabe? Isso pra mim, tipo, não tem preço que pague. Então, enfim, é isso que é legal. Chega até me arrepiar, assim. Não, mas assim, a gente acredita muito nisso também. A gente fala do MCP, a gente fala de negócio, a gente fala de consultório, de carreira, de dinheiro e tudo. Mas no fundo, é uma pessoa atendendo outra pessoa, outra família. Sim. Se a gente esquecer disso, ferrou. Se você começar a olhar para o seu paciente como um ticket… Exato. Qual que é o ticket desse paciente? A gente sabe, em média, essa persona aqui, nesse perfil, o bom atleta ali que tá com lesão, ele em média gasta tantos R$1.000 para cuidar da lesão, fazer físico e tudo mais. Ok, é importante você ter isso em mente. Mas quando você só pensar nisso… Acabou. Entendeu? Acabou para os dois lados. Sim. Porque você vai se esvaziar muito também. Agora, o mais legal que eu acho do consultório, eu considero o consultório como uma ferramenta. Vê se você concorda comigo. Quando você tem um consultório que te remunera o suficiente, e aí cada um tem o seu suficiente, mas o suficiente para você não precisar olhar para o paciente como um número, a gente acha que só quem olha como um número é quem tá cobrando caro. Sim. Mas na clínica popular também. Claro que você faz a conta, é 8 por hora vezes 20 e tantos reais ali, vou acelerar aqui. É tudo número. Mas quando você ganha o suficiente para não ter que pensar nisso, você consegue entregar mais. E às vezes até de maneira gratuita, né? Então, manter um vínculo no SUS, manter um ambulatório, manter alguma coisa, porque, cara, tá bem, já tô ganhando bem ali no meu consultório, eu posso ficar aqui fazendo esse negócio diferente. Exato. E o que acontece quando a gente faz com essa calma, né? Com essa visão focada no paciente? O paciente fica feliz, ele sai do consultório super felizão, fala de você, te indica e seu consultório continua crescendo. Exato. Então, assim, é uma fórmula do marketing e do médico que muita gente não fala. Sim. Mas que, pra mim, é o que fez meu consultório crescer, é o que o pessoal percebe no Olimpo também, é o clima bom lá dentro e indicar os colegas. E que, infelizmente, assim, não, na verdade, felizmente, nada supera isso. Mas, infelizmente, as pessoas não focam nisso. Não valorizam isso. Eles vão querer sempre colocar ali que é o ticket, é a clínica e tal. Mas não, a gente vê isso muito. E a gente sempre, quando entra um aluno, a gente fala, ó, vai voar. Porque a gente já consegue perceber o aluno que tem esse foco e o aluno que já não tem tanto. Sim. Quando o aluno já tem, a gente fala, cara, isso aqui na hora que encaixar a pecinha, o consultório decola e vai embora. Né? Acho que é tudo uma questão de construção de legado também, né? O que você deixa para as pessoas, né? E eu acho que isso é bem legal, uma coisa que a gente se preocupa bastante. Porque dinheiro por dinheiro tem N maneiras de você ganhar e os picaretas estão aí para provar isso pra gente, né? Eu mandei hoje no grupo, médicos estão faturando 240 mil em um dia. Falei, pô, que é o Pablo Escobar no consultório? Que isso? Injeção do que estão fazendo, injetando, pode ser o Pablito aí, ó, tá injetado. E a questão não é nem assim, claro que isso é um discurso apelativo, a gente sabe disso e tal. O cara pode até ganhar isso, vamos supor que o cara ganha isso, mas do jeito certo e gerando valor de fato, assim, proporcionalmente ao que ele cobra, entendeu? Sim. Eu queria tomar um café com ele. Minha bronca não é essa, minha bronca é tipo assim, é o cara que cria os produtos e o cara é apaixonado pelos produtos dele, pelo consultório dele e pela técnica dele. Agora, o médico que é apaixonado, e isso serve para o empreendedor também, de maneira geral, pelo problema do paciente, esse cara, ele consegue ter uma remuneração financeira, uma remuneração emocional, se sentir bem consigo mesmo e tem uma perspectiva de ter um nível de satisfação legal com a profissão.
Então, acho que isso é diferente. E o cara que vai só pela grana, esse cara fica viciado pela grana igual um viciado de cocaína. Sim. É tipo dose dependente, entendeu? Tem uma hora que 200 mil por dia Tanto já não vai faz. ser suficiente. Você vai querer mais, você vai querer mais. E aí você perde esse set point de enxergar a satisfação do paciente e construir algo que seja realmente sustentável e que seja de fato uma troca. Sim. Porque não, a cobrança nada mais é do que uma troca. Exato. Você está vendendo suas horas por um preço que você determina, por uma estimativa de qual que é o impacto que você vai ter naquela pessoa. Você tem que resolver algum problema da vida dela e tem que demonstrar preocupação genuína com ela. Só que uma boa parte dos colegas não tem essa preocupação genuína de verdade, né? Vai até um certo ponto, entendeu? Claro que a gente não tá falando aqui que a gente vai resolver não é também tudo da vida do cara, né? Exato, você não vai... Mas assim, você conseguir conectar, construir uma rede de apoio, entender a jornada do paciente, entender que, no seu caso, por exemplo, as mães, depois que têm filhos, elas têm dificuldade de achar uma pediatra que faça uma puericultura digna. Já deve ter criado a rede dela. Depois dessa, tem a pediatra de confiança, tem todo mundo. Exato. E a construção disso é o que faz o seu serviço, sua marca se valorizar. Tem mais valor, com certeza. Ao longo dos anos. É o que eu percebo também lá na clínica. Lá a gente tem a construção com equipes que são parceiras, com treinadores que são parceiros e que tem a mesma pegada que a gente, os mesmos sistemas de valores e crenças. É o que a gente chama de cultura, né? Então, o bom atrai o bom e o ruim atrai o ruim. Isso aí é claro, cada vez mais claro pra gente. Lá em Minas tem uma boi branco, cheira boi branco, e boi preto, cheira boi preto. Então não tem muito, assim. E eu acho que é legal isso, porque eu percebo que a cultura do MCP atrai muito a galera que pensa igual a gente. E eu acho que é bom, e tem muito especialista assim que tá escondido, que não acredita, que tá desanimado com a medicina, que às vezes o cara acha que só tem 2 caminhos. Ou você vai tocar plantão e vai se matar de atender porta e convênio, ou você vai ser o cara do cinto brega, o picareta. E não. Tem outros caminhos além desses. Essa que é a grande verdade. E eu acho que assim, ó, como lá em casa, tipo, eu sempre quis ser médica desde pequenininha, então ser médica pra mim era o meu grande sonho de vida. Quando eu alcancei isso e comecei a ver como os outros profissionais estavam, porque você vai dizer, você vai num hospital, você vê gente estressada, tipo, nossa, tinha dias, tem até pessoas que você não queria nem cruzar, porque você sabia que você ia levar uma patada, E eu falava assim, cara, não é possível que era essa a minha vontade e agora, tipo, eu vou me ver estressada. Tipo, eu tenho muita vontade de ter filho, eu quero poder ver meus filhos crescendo, entendeu? Então, e a mesma coisa, tipo, eu quero ter tempo de ficar com os meus pais, quando eles ficarem doentes, velhos, de eu poder dar um suporte pra eles, tudo. E assim, se eu ficasse só no plantão, só no convênio, cara, ia chegar um momento que eu não ia ter como, assim. E assim, eu tô na fase de trabalhar muito ainda, então, mas eu tenho certeza que vai ter um tempo que eu vou ter, tipo, 2 dias livres na semana pra eu poder ficar com meu pai, com a minha mãe, ficar com meu sobrinho e viajar, tipo. Então, porque não tem como uma pessoa doente cuidar de outro doente. A gente tem que estar bem e tem que estar de peito aberto pra poder receber, escutar, principalmente, porque você tá estressado, você tá num dia merda, brigou com todo mundo. Você não vai acolher uma pessoa que tá lá sofrendo, né? Porque muita coisa também, tipo, chegava no plantão, assim, sei lá, a paciente vai 3 horas da manhã porque tá com candidíase. Pra mim, pode ser uma parada, tipo, porra, tá Sério mesmo? 7 dias com isso, você vem 3 horas da manhã. Mas se ela foi por isso, é porque alguma coisa levou ela a fazer aquilo. E sou eu que tô lá. Então eu tenho que dar um atendimento bom, independente do qual que é a queixa da paciente. Óbvio que tem vezes que a gente fica puto, né? Porque fica cansado. Mas se eu tô lá, eu tenho que dar o melhor atendimento pra ela. Seja no meu consultório particular, seja no meu plantão, seja onde a gente estiver. E eu acho que você gostar de fazer isso, de ver depois. Porque assim, às vezes a pessoa não pode falar, não vai falar o reconhecimento, mas você vai entender que ela tá muito satisfeita com o teu serviço. E aí, pra mim, isso que vale, assim, então... isso a gente sempre fala. E tem gente que, às vezes, não entende a proposta do MCP e xinga a gente, assim, de uma maneira um pouco com vamos dizer... Dor de cotovelo. Dor de cotovelo, assim, e um pouco também de desinformação. Porque o que a gente fala? A nossa proposta. E comentário nunca foi... que você leu essa semana? Não foi. Aí. Não, assim, a nossa proposta não foi essa semana, não. Foi não? É tipo assim, é você conseguir manter o nível de atendimento técnico e continuar dando o seu máximo. Porque todo mundo, a maior parte, pelo menos dos médicos, dá o máximo também no convênio no SUS. Não é que ninguém tá de mão curta lá. Exato, com certeza. E aí a galera acha que, às vezes... É que estão sobrecarregados, gente que ouve, né? que acha que a gente tá falando que, não, você vai atender de um jeito diferente do convênio com relação ao SUS. Não. A intenção, ela vai ser a mesma.
sempre, né? Porque isso faz parte do juramento que a gente fez, Sim. entendeu? É aquilo que a gente se propôs quando a gente pegou, e ainda mais um país como o Brasil, que, meu, é cheio de mazelas, tem vários problemas que não são bem resolvidos. O povo é sofrido no Brasil, não Sim. tem jeito. E aí, quando a gente traz a proposta do consultório particular, é a gente conseguir conduzir os nossos pacientes de uma maneira que a gente tenha mais poder sobre toda a jornada do paciente e que ele não sofra os problemas que acontecem no âmbito das vias tradicionais, convênio e SUS, que a gente sabe quais que são, né? É atraso, é dificuldade de agendamento, é falta de tempo para ele se expressar. O cara não tem tempo para ele se expressar. Então é quase uma relação transacional que você tem ali, que é tipo, toma aqui receita e diagnóstico, mas quando eu volto, não sei, tchau. Exato. E aí, assim, isso não é um problema, às vezes. Consulta. Claro, tem muito médico idiota, a gente sabe disso. Infelizmente tem, como todas as outras profissões. Mas às vezes não é nem culpa do cara, às vezes o cara tá ali sobrecarregado, aquela coisa de tocação e tá sendo pressionado pelo sistema. E o que a gente fala é, construir a jornada do paciente no particular é algo que vai gerar muito valor para o paciente, em primeiro lugar. Depois vai gerar valor monetário e de outras formas para você. Mas a primeira coisa é você olhar aquilo que não está sendo bem resolvido e resolver de uma maneira mais agradável e, de preferência, também dar o diagnóstico, dar o tratamento. E a dignidade, ela é a mesma no SUS, em qualquer instância. É que o contexto é diferente. Essa é a questão. E a gente nunca falou... Você não consegue entregar. E a gente nunca falou assim, não, você tem que atender pior, entendeu? Que eu fiz aquele quadro do Dr. Ulisses lá, tipo uma... Aqui porque o Rubão ele faz os personagens, né? E ele fez o Dr. Ulisses ali. E aí tem vários Dr. Ulisses que seguem a gente, que se viram no personagem e aí, ao invés de refletir, o cara reage, né? Normal, você mandou bem. Faz parte. Até achei que teve pouco comentário. Tem que ter mais. Mas, Gabi, eu te perguntei e acabei te cortando lá, da evolução do seu consultório. Como que você, de 0 a 10, assim, que nota que você dá para essa evolução e como é que tá sendo esse processo? Se puder trazer pra gente, assim, um pouco de como que tá crescendo, a velocidade de crescimento, o que você tem oferecido no seu consultório hoje em relação de serviços, né, de disponibilidade, alguma coisa assim, para ilustrar essa evolução e o pessoal entender o que é que tá acontecendo aí. Então, hoje no consultório, eu atendo 2 períodos por semana só, que eu tô no consultório de uma ex-professora minha, que vou explicar um pouco. Quando eu saí da residência, eu aluguei um consultório de um médico, que ele alugava para outras pessoas. Daí esse cara decidiu sair, dia 17 de maio, ele falou assim, você tem até o dia 1º de junho pra sair. Nossa. E daí eu fiquei tipo, legal, e meus pré-natal, o que eu vou fazer agora? E aí essa professora me deu essa oportunidade, eu tô podendo ir terça e sexta lá no consultório. E assim, tem perto do que era antes, tipo, hoje uma preocupação minha é que eu vou precisar abrir mais um horário na semana pra conseguir suprir a demanda, sabe? Legal. Antes lá, não. E em questão de número, assim, até tipo, não vergonha, né, do que aconteceu lá antes, mas não tem nem comparação. No começo do consultório, quando eu comecei, eu pensava assim, não, eu preciso ter 2 pacientes pra eu conseguir pagar o aluguel e não ter prejuízo. E meta aí, número 1. Meta número 1. E aí, quando começou a passar isso, eu falava assim, meu Deus. Eu lembro do primeiro dia que eu coloquei um DIU no consultório. Eu até mandei na mensagem do grupo da família, falei assim, nossa, eu ganhei em 1 hora que eu ganhei num plantão. Tipo, de 24. E assim... Marca, né? Nossa, demais. E daí, lá em abril, agosto, que eu mandei pro Rubão. Cara, eu acho que eu ganhei num mês de consultório que meus pais talvez não tenham ganho, tipo, em 6 meses trabalhando pra caramba, entendeu? Sim. Então, isso assim... Nossa, não tem preço. E eu sei que eu vou continuar crescendo. Agora que eu vou pro meu consultório, a gente já tá organizando de fazer ali a jornada da paciente dentro do consultório mesmo, melhorar bastante a experiência. E eu acho que vou crescer bastante ainda. Mulher grávida tem. Sempre, então, né? É só sempre montar vai um consultório ter. legal. Exato. Uma média de quantos pacientes por mês? Tá dando uns 30. Hoje tá bom. Só que daí tem as recorrências, né? Que daí, tipo, pré-natal... Pra abril que você tinha 0, né? Exato. Então, em um semestre, né? 0 a 30. Sim. De novas consultas por mês, eu tenho umas 10, 12, assim. Mas é um número legal. Você tem 30 pagantes porque tem recorrência, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? É mais fácil recorrer do que pegar novo. Exato. Consultório, somente médico especialista, assim, de maneira geral. E eu acho que é um mundo dos negócios, na verdade, né? Quanto mais você tem uma base de clientes fiéis que te indicam, que são promotores e que voltam, maior é o valor desse ativo, né? Dessa empresa. E por que isso? Porque é 6 vezes mais caro você adquirir um novo cliente do que você manter um na base. Exato.
Porque você tem que ficar convencendo uma pessoa que não te conhece, entendeu? Então, é natural que quando você entrega um bom serviço, você tem diferenciais claros ali de construir um pós-consulta, depois você pode até contar isso, como que tá funcionando isso, né? Tem uma jornada legal de usabilidade de agendamento, de usabilidade de entender valores, preços, e o que a pessoa tá comprando, a pessoa enxergar que de fato é um diferencial. A usabilidade da consulta, né? Tipo, beleza, a pessoa tem tanto tempo para se expressar, a pessoa consegue ser surpreendida por alguma coisa que você fez além, que ela não esperava, ou que na cabeça dela ela nunca tinha tido uma experiência igual àquela, e no pós-consulta. E olha só, não precisa nem ser nada superstar, né? Às vezes é só... É básico, bem feito. Você seguir o protocolo que você aprende na residência. E aí isso é muito legal, porque as pessoas, elas saem, geralmente, da consulta com uma percepção e com uma sensação de que elas nunca tiveram nada parecido na área da saúde. Isso é legal e isso é triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso revela o quão baixo, né? E quão medíocre é o mercado no Brasil de saúde. E realmente é medíocre, é um mercado que isso é comprovado em dados, né? O NPS das indústrias, né? Se for serviços, hotelaria, não sei o que, só ganha da telefonia, né? Sim. É muito bom. A gente já falou isso e que não é legal também. Então, é uma oportunidade, porque a gente tem um mercado deficitário, né? Em termos de proporcionar experiência, mas ao mesmo tempo é triste porque saber que as pessoas estão desassistidas. Sim. Todos os pontos de vista, né? Até do ponto de vista de, às vezes, conseguir o diagnóstico básico ali, e quando consegue, de entender como que vai se desenrolar a vida dela a partir dali, né? Então, acho que isso é legal, isso é um diferencial. Como que você tem percebido isso, às vezes através de histórias que você ouve das pacientes, do seu NPS, que eu acho que provavelmente você deve estar rodando? Sim. Como que você sente esse diferencial e como que você construiu isso lá em Curitiba? NPS tá bom, hein? Tá bom. Sorriso não nega. Melhor tá que bom. Melhor que o meu, com certeza. Então, logo que eu comecei no consultório, eu já fiz um Google Forms, tipo, meio básico, assim. Mas começa assim. Pra pessoa ir lá e responder o que ela achava e tal. Só que o maior NPS que eu acho que eu tenho, por exemplo, é quando chega uma paciente diabética pra mim, gestacional, que eu vou lá, oriento ela. E assim, às vezes você fala assim, não, você tem diabetes gestacional. Tá, mas qual que é o problema do diabetes gestacional pro meu bebê e pra mim? Cara, você vai perguntar pra maioria das gestantes que tem diabetes gestacional, elas nem sabem. Então, assim, o meu maior reconhecimento é quando eu explico isso pra uma paciente lá na consulta que a gente fez o diagnóstico, ela volta na outra consulta com o controle de destro dela em 100%, dentro da meta, sabe? E assim, porque elas entendem a minha preocupação como médica em relação à saúde e bem-estar materno-fetal, né? E eu acho que a gente tem até um estudo que fala que passavam em visita em enfermaria, perguntando o nome da doença e o nome do médico que estava tratando. Menos de 2% dos pacientes sabiam. Tipo, como que você tá internado no hospital, você não sabe o nome do teu médico, você não sabe o nome da doença que você tem? E assim, até pra propagar a informação, né? Tipo, por exemplo, a paciente que sai ali do meu consultório que tem o diagnóstico de diabetes gestacional, ela vai falar pra família inteira dela. Se ela não tá bem orientada pra explicar pra família o que é diabetes gestacional, virei a vida dela no inferno. Porque daí a família dela também tá exposta a continuar tendo caso. Exato. E não mudar estilo de vida, né? Porque o diabetes gestacional nada mais é do que um sinal de que tá ruim as coisas, que tem que melhorar. E assim, eu promovo saúde também, eu só não trato doença. E isso é muito legal no meu consultório. Então, porque a maioria das minhas pacientes são jovens. Então, a minha persona ali é gestante ou é a menina que tá começando a ter, que é anticoncepção e tal. Cara, se eu conseguir educar ela ali pra que ela tenha um estilo de vida mais saudável, porque daí eu dou a oportunidade pra ela poder focar no que é importante pra ela e não no focar numa doença ou no medo que ela tem de uma gestação não planejada ou no pré-natal bosta que vai terminar num desfecho ruim, sabe? Uhum. Então, eu acho que esse é o meu maior valor que eu entrego, assim, com certeza. E eu tenho esse reconhecimento, né? Porque depois que dá tudo certo, ou às vezes nem sempre vai dar certo, mas que as coisas saem um pouco do linho, é pra mim que elas voltam, né? Então, isso é muito legal. E é legal ver que esse crescimento do consultório, ele não tá baseado somente nos serviços, não nos serviços, mas nas coisas que você colocou para gerar valor. Tá? O grande crescimento do consultório está fixado na confiança e no laço que você estabelece com a paciente. Exato. E aí, quando você tem esse laço muito forte e bem estabelecido, com um bom serviço, com uma boa experiência, com um bom consultório, com uma boa jornada, não é que esses últimos 3 itens compensam a falta de confiança. Exato. É o contrário. Esses itens, eles potencializam a confiança que já foi estabelecida.
E aí a pessoa fala assim, caramba, eu gostei dela. E o serviço dela é muito bom. E o consultório dela é muito legal. E ela me ajuda pra caramba. Por que não, né? Por qual motivo eu vou falar não pra ela? Exato. Ou não vou indicá-la. Ou não vou voltar aqui quando eu precisar. Acho que entender isso, você meio que fecha ali o raciocínio de como eu vou ter um consultório que cresce. E aí, só pra encerrar essa pergunta, você tem medo do seu consultório dar errado hoje? Não. Nenhum. E você tinha medo de começar ele? Tinha, nossa. Então, olha, no intervalo de 6 meses, olha como é que sua cabeça muda, né? É claramente, na verdade, o medo, e eu tinha muito esse medo, é a ausência de informações que nos dão um racional. Por exemplo, pular de paraquedas. Tem gente que tem muito medo. Depois que você pula, você entende que tem um racional. Sim. Pode ser extremamente perigoso ou pode ser só perigoso. Sim. Não deixa de ser perigoso. Mas as informações que você tem, fala, cara, ok, então faz sentido essa ação aqui. O consultório é a mesma coisa. Quando você começa a entender, cara, para eu abrir um consultório e cobrar R$500, eu não preciso ser o melhor médico da cidade, com o melhor currículo, com todos os pontos preenchidos aqui para eu cobrar esses R$500. Exato. Eu posso cobrar um valor aqui, que, em média, as pessoas que estão pagando por esses R$500 não estão recebendo o que elas querem. Não. E não é que elas estão sendo maltratadas, é porque, cara, elas estão errando o básico. Exato. 4 dias para conseguir agendar um neuro em Curitiba. Tipo, cara, não é interior, sabe? É capital. Curitiba. E a consulta, ela falou que era cara, era quase R$1.000. E esse mesmo médico ou médica que atende nesse valor tá cheio de convênio. E aí aparece uma consulta de quase R$1.000 e você perde. Não tem como. Pô, uma consulta dessa aí são quase 15 de convênio. Sim. É um turno por uma consulta. E você recebe na hora, né? Recebe na hora, não tem glosa. E provavelmente esse cara nunca olhou os números. Não, E ele nem sabe quanto tá demorando isso. Pro cara cobrar R$1.000 e não sair do convênio, é porque ele não olhou nada os números ali. Eu lembro da primeira mentoria que a gente fez, que eu tinha aquela planilha mequetrefe lá da parte financeira, e o Rubão falou bem assim, logo você vai pro teu consultório. Eu pensei assim, meu Deus, tá bem doido, né? Você tá usando o XOSP? Agora sim. Tá bem doido. Nossa, eu falei assim, nossa, o que será que ele acha que eu vou conseguir fazer aqui? E daí, quando eu, realmente dei esse passo, eu falei assim, cara, eu nunca ia ter essa visão, sabe? E assim, eu acho que o MCP, além de trazer todo esse ambiente de crescimento também, ele profissionaliza uma coisa que é meio amador. Porque a gente, sai, sei lá, eu saí fazendo o que eu escutava no podcast de vocês, que eu conversava, corajosa, né? que eu ia na dermato, porque assim, por exemplo, dermato, o que dermato cobra cara? Porque ela dá uma puta experiência pra paciente, entendeu? E assim, tentava trazer isso. E daí, quando eu comecei a olhar número, e eu não sou muito boa em número, mas eu comecei a olhar e falei assim, nossa, talvez tá dando certo mesmo, entendeu? Mas você não falou que você fez um DIU e foi um plantão de 24? Eu lembro, foi o Barcelos, né, o ortopedista, que falou que infiltrou um joelho e depois foi pro plantão. E ele falou que chegou no plantão, ele só conseguia lembrar da velhinha que ele infiltrou o joelho. E falava, cara, aquela velhinha, 1 hora de consulta, eu tô ganhando mais do que esse plantão aqui hoje. De 12 horas eu vou dar a raça aqui. Você não consegue esquecer isso, né? Não. E assim, eu acho que o plantão da GO ainda tem... Porque tem a parte cirúrgica também, né? Então, e a gente ganha lá mais ou menos igual um clínico ganha. Então, assim, o risco que eu assumo indo pra 30 plantões no mês... Cura as pessoas, né? Claro! Clínico, massa que ele vai fazer um pontinho. Não, cara, eu posso, sei lá, chegar uma iterativaça no meu plantão, na hora que eu abrir um acretismo placentário. Daí vai estar eu lá, sem ninguém. E aí, por, R$1.200? É estatística, né? Você aumenta o risco da exposição. Exato. Né? Então, assim, o risco de eu estar no meu consultório com tudo planejado, se chegar uma iterativa no consultório, eu consigo planejar toda a jornada dela pra gente ter o menor risco possível. Então, financeiramente, em questão de risco, não sei o que acontece com as pessoas. Tá indignada. Mas sabe o que é? Porque a gente tava assim há 2 anos atrás. Não, o meu noivo, ele tá fazendo Uro. Tá na residência de Uro. E às vezes eles vêm com uns papos, assim, eu fico tipo, meu Deus, Matheus. Sim, olha quanta oportunidade você tem, sabe? E às vezes as pessoas não enxergam. Então, como lá a gente vive, meus amigos são maioria médico, né? E daí eles falam às vezes umas coisas que eu fico tipo, gente, pelo amor de Deus, acorda, começa a olhar fora dessa bolha, sabe? Mas porque tem muita oportunidade. Já estão vendo. Isso acontece. Aconteceu comigo, aconteceu com o Rubão, tá acontecendo com a Mariana. E é legal. Aí você vai ver 3 padrões. Piadinha vai rolar. Já deve estar rolando um comentáriozinho. Porque agora a Gabi só atende rico. A Gabi agora não sei o que lá. Quando eu comecei meu Instagram na residência. Não anda mais com a gente porque ela atende só particular. Sempre tem esse passivo agressivo aí, é normal.
Faz parte. Só que depois de um tempo, as pessoas vão começar a te perguntar. E aí é legal. Tem as que vão comemorar com você, são Sim. poucas. Então, assim, dos Que são de amigos que você verdade, tem, né? vão ser 2 ou 3. É quando aquela pessoa que te vê muito bem fala, Gabi, que massa, parabéns aí pelo seu projeto, tô felizona de te ver voando. Gratuito assim, são pouquíssimas, e essa você guarda no coração. O Bom foi um desses, e eu também espero ter sido um deles ali pra ele. Outras, no início vão brincar e tal, fazer graça, mas depois elas vão te pedir ajuda. E aí, eu sempre tô de braço aberto pra ajudar isso aí. Sim. Isso é muito legal de ver, e eu tô vendo, a Mariana tá fazendo um ciclo muito parecido com o que eu fiz antigamente. E aí, eu tô vendo esses 3 públicos, a galera que parabeniza, a galera que tá pedindo ajuda, e a galera que finge que não tá vendo, que não tá acontecendo nada, Sim. assim, que meio que ignora. E aí é bobeira, né? Porque a gente tá junto pra crescer. Exato. Então, e uma coisa que eu reparo é que todo mundo, isso é comum, tá? Que faz o caminho certo de crescer o consultório ou empresa, o que for, e a pessoa sabe o quão difícil é começar, ela jamais Vai deixar critica de o cara que ajudar. tá começando Com ou vai certeza. deixar de ajudar o cara que tá começando. Com certeza. Se a pessoa me para e fala, cara, eu tô começando meu consultório agora, você me dá uma ajuda? Cara, com certeza. Sim, Porque eu sei como é fazer isso e eu sei o que ele tá passando lá. sim. E a gente sempre se ajuda, né? O MCP, hoje a gente, enfim, trabalha com isso, tem que ter uma organização. Mas no fundo, a gente criou isso pra ajudar o colega ali. E ridicularizar esse começo, fazer piadinha, todo mundo passou por isso aqui. E o Rubão, ele tá na internet tem menos tempo que eu, né? Então ele ainda sente mais um pouco a energia da internet, dos comentários ali. Eu Sim. já liguei o foda-se pra isso há muito tempo. Mas é legal ver esse movimento. E aí o seu noivo, ele tá te vendo. Eu tenho certeza que ele tá numa dualidade agora. Sim. Porque ele vê ali E os chefes, coitado, os R+, Tá no primeiro tudo. ano da URO, nem tem tempo de Ah, não, pensar primeiro ano ele só tá vendo tá só piroca, né? Ele não tá vendo nada de bom aí. Sim. E aí, quando ele começar a pensar no consultório, ele fala assim, cara, peraí, os meus R+, estão aqui, e vão ter alguns que estão brilhando, Sim. outros estão ali se matando por um ambulatório de clínica popular. E ele vai ver você e falar, cara, tem alguma coisa aqui, entendeu? E, pô, vocês, um URO e um AGO, não, mas arrebenta, hein? Tem como dar errado isso não. Não. Tem não. Ainda mais se tem noção financeira, porque é outro Aí ele tem problema. melhor que eu, essa Tem? parte daí. Então, aí eu falo, Gabi, aí é ter paciência agora. Sim. Aí é viver um dia após o outro, construir com calma e curtir o rolê, entendeu? Sim. Porque assim... E às vezes a gente tem muita pressa também, né? Igual Exatamente. eu mandei mensagem pro Rubão setembro agora, que foi um mês meio ruim no consultório. Falei, nossa, tô desesperada. Ele falou assim, cara, compara com setembro do ano passado. Tipo, calma, você tem, sei lá, Calma, começou né? agora, não vai ser assim também. E daí isso é um exercício, assim, também, de tipo, calma, tá tudo certo, as coisas vão dar certo. Então, isso é legal também falar, né? A gente fala muito disso, de sair da roda. Pensa assim, há um ano, nada do que você tá vendo hoje meio que você enxergava. Não. Imagina se ela não tivesse no MCP, ia perguntar pra colega, mas volta pro convênio. Deus me livre. Exato. A gente ofereceu um plantão, Nossa. e beleza, não tem nada de errado com Não. isso. Mas, pô, você já viu que não precisa ser assim? Sim. Vamos pra frente, né? Agora você já saiu dessa roda, e você tá em outra roda. E aí você tá angustiada, você teve um setembro um pouco pior, mas que olhando pra trás, ele foi infinitamente Nossa. melhor do que o passado. Exato. Mas é isso que é a evolução da profissão, da carreira, entendeu? Hoje eu tenho alguns desafios, e eu reclamo, entre aspas, de algumas coisas, que eu paro e falo, cara, peraí, não. Esse mês, no MCP, foi o 3º melhor mês do ano, nossa. E eu fiquei pistola. Porque, assim, era pra ter sido muito melhor, e por alguns motivos não foi. E eu fiquei nervoso mesmo, porque, cara, eu não gosto de perder pra gente mesmo. Quando a gente perde pra gente mesmo, eu fico muito chateado, porque, pô, é só depender da gente, a gente vacilou. E aí a gente vacilou em uns pontos lá e fechamos um pouquinho abaixo. Aí, eu fui reclamar disso pro pessoal, e o pessoal, pô, mas não foi um mês bom? Eu falei, deixa eu ver aqui, eu abri o painel do ano, falei, Foi. tipo assim, nervoso, mas foi pior que fevereiro, não, foi pior que março, foi pior que julho. E era pra ter sido o melhor mês do ano, né? Mas calma, tipo, aí eu parei e falei, calma, beleza, eu podia estar melhor, mas a gente não pode perder a graça da jornada, Sim. porque a gente tá vidrado sempre em melhorar mais. E eu Sim. sou um cara que sou sempre assim, e às vezes eu tenho que ficar me policiando, falar, calma, Mas eu acho que é tá muito importante melhor, também, né? porque, por exemplo, setembro foi ruim e me trouxe vários movimentos de ver o que estava acontecendo de errado Uhum. pra eu voltar a melhorar. Então, eu acho que faz parte do crescimento mesmo. Então, vão ter meses ruins? Sim. O que a gente pode fazer pra melhorar? Pra sempre buscar o melhor. Não vai ser sempre bom, porque se sempre foi bom, acabou. Exato. Então, A gente tava mostrando o Rubão, né? Ele mostrou um gráfico de 2020 pra hoje do que ele faz na Olimpo, só ele, né? E assim, o gráfico começa ele pequenininho, aí os meses dão
uns lá na lua, assim. Sim. E eu vou falar, a gente brinca, né? A gente brinca que... A gente coloca uns números malucos, assim, só pra zoar, e é incrível como é que a zoeira, quando você vai atrás dela, dá certo, né? Realidade. A gente falou, pô, Rubão, o dia que você fizer 100 mil no mês, só você no consultório, a gente vai comemorar, né? E quando a gente falou isso, era, sei lá, fazia 5, né, 10. Quando a gente falava do MCP também, quando o MCP fizer tal número, a gente vai comemorar. E parecia que seria algo em 10 anos, Sim. né? E é incrivelmente como 10 anos viram 3 às vezes, entendeu? Cara, ano passado, em setembro, eu fiz meio que, tipo, uma consultoria de carreira, assim, e daí pedia pra fazer coisa de médio, longo prazo, né? Eu coloquei que eu queria ter o meu consultório em 6 anos. Eu vou ter em 7, 8 meses pós-formado. Ó. Tipo, cara, isso é assim... Dá uma copy boa, né? Acelere 10 vezes o consultório com o MCP. Sim, Arrasta pra nossa, cima. Link tipo... tá na descrição do episódio, pessoal. Mas é legal. O Michael me ensinou muito isso. Ele tinha uma projeção financeira que ele teria X milhões com 60 e tantos anos. Ele tinha desenhado isso quando ele tinha 30 e alguma coisa. E assim, ele já passou essa meta já. E ele, enfim, o negócio virou uma bola de neve. Por quê? Qual que é a lição que a gente tira do consultório, do finança, de qualquer outra coisa? Quando você coloca uma meta e começa a trabalhar em prol dela e olhar os números e ir melhorando, então, setembro foi um mês ruim, mas não foi um mês de sorte ou azar. Você tem aprendizados. Exato. Quais foram? Foi esse. Então, eu vou vir cá, vou tomar conta deles, mês que vem eu vou fazer melhor. E aí você vai crescendo. Quando você vê aquela meta sua que você achava que em 10 anos iria voar, ela acontece muito mais cedo. Eu lembro que eu compartilhei com a Mariana uma meta secreta minha, né? Porque eu tinha a ideia, quando eu comecei meu consultório, de não fazer só mais consultório depois dos 35 anos. Porque teve uma sexta-feira que eu, cara, atendi a semana inteira, só particular, o ápice do pós-residência, né? Do sonho. Felizão, assim, tinha feito 30 mil no consultório particular só de consulta, né? Eu não fazia procedimento. Pra mim, aquilo ali era nosso céu. E realmente... chip lá, não? Nunca coloquei um chipzinho, meu. Tinha que ter colocado um chip, né? Ou fazer ultrassom. Fazer ultrassom dá na mesma, né? Cara, fica bravo. Aí eu parei, pô, sexta-feira, 7h30 da noite, eu olhei pra parede, assim, eu já falei essa história umas 2 vezes aqui. Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer só isso até os 35 anos, porque eu queria fazer mais coisas, né? Mas eu tinha colocado a meta de até os 35 não fazer. E com 31 eu já nem faço mais consultório. Sim. Olha que loucura, e não é nada de certo ou errado, mas assim, como que a gente, sei lá, se desenvolve tanto quando a gente foca naquilo e dá o nosso melhor. Sim. E eu falo assim, pega toda aquela da nossa garra da faculdade, aquela garra do Cara, R1. superamos o R1, é isso aí. Coloca no consultório, Exato. coloca no seu projeto, tem certeza que vai. Só que assim como você teve no R1, que tem uma base teórica, uma base prática, um acompanhamento, uma preceptoria, nos negócios, no consultório é a mesma coisa. Vou fazer um consultório do meu jeito. Cara, é mesmo quando a gente falar com a ginecologista, trocando ideia com todas as gestantes do mundo. Eu vou entrar no R5 Exato. agora do consultório. De quê? Do quinto ano de Olímpia boa, e quinto ano de formado. Sim. Entendi. Formei em eu demorei pra entender. A gente formou em 2019 e aí eu comecei a projetar o consultório em 2019, só que de fato abriu em 2020. Começou bem, né? Pandemia explodindo. Aí, pô, teve mania, tudo. Aí tem até esse gráfico aí que eu fiz lá pra apresentação lá do Berlim. Provavelmente já foi quando você estiver ouvindo já, e já se inscreva pro ano que vem já. Quem não Porque foi animal. Vamos fazer um ato profético. Porque Quem foi não animal. foi, perdeu, foi bom pra caramba. Perdeu mesmo. Vejam as fotos lá no Instagram. E aí, o que eu tava falando mesmo? Perdi aqui o Do raciocínio. gráfico, né, que você criou dos 5 anos da Olímpia. Tá, dos 5 anos. Então, assim, eu tô no R5 agora de consultório. O quanto que a gente evoluiu, e assim, se você tiver um pensamento linear, você não vai falar que você... Eu não falaria que eu ia faturar o tanto que eu faturaria quando eu abri, hoje, não tanto individualmente como empresa, porque a gente não enxerga, muitas vezes, como médico, que o crescimento de uma empresa, ela não depende única e exclusivamente da sua assistência e do que você faz, por mais que você seja sozinho. Por que eu falo isso? Porque quando você constrói uma marca, e o consultório é uma empresa que tem uma marca por trás, essa marca ela tem um potencial de crescimento muito maior do que você sozinho ali no X1, no convênio, entendeu? Por mais que você venda todas as suas horas, vamos supor, não façam isso, por favor, mas vendeu todas as suas horas, vai ganhar 60 mil, 70 mil. É possível, tem gente que ganha isso, entendeu? Só que assim, você vai vender a sua alma por capeta, né? A que custa? E só que a gente consegue bater isso
em um tempo menor do que 5 anos, geralmente, sendo médico especialista, só que numa curva de crescimento que não é linear, é exponencial. Só que o exponencial perde pro linear nos primeiros 2 anos, talvez. Ou às vezes até menos. Eu não sei, não dá pra dizer certinho quando que essa curva aí vai se cruzar. Não, pelo menos ele dá mais trabalho e menos retorno no começo e se confunde isso com o resultado. Exato. Exato. E a galera, Você tá se esforçando, mas não deu nada ainda. Sim. Aí às vezes a galera tá. E aí o pior de tudo é a galera que tá rampando uma curva legal de crescimento no consultório. Aí o cara tem uma expectativa muito alta, não tem ninguém pra conversar. Aí o cara arranca da raiz ali e fala, foda-se, Não deu certo. não deu certo, né? Aí esse cara tá tipo 1 ano no consultório, 1 ano e Sim. meio, assim. E assim, tava dando certo, só que ainda não era o momento de você colher os frutos, Sim. entendeu? E aí você tem que entender igual isso. no R1, quando você leva um elogio do chefe, no outro dia você faz uma cagada. Não dá pra desistir, entendeu? Exato. Não, mas essa curva é isso, não tem... E no começo do consultório também tem muito investimento, né? Então, Sim, claro. não só a parte de nosso desenvolvimento, mas de eu ia investir falar, acho também. que o que você está investindo no seu consultório hoje, talvez é maior que você ganhou com ele esse ano inteiro. Sim, tô financiando no cartão de crédito, igual o Rubão. Tá vendo? Igual eu. mas é isso, você fala, pô, mas então não valeu a pena esse ano? Mas olha que legal. A residência é Sim. um investimento também. Claro Porque que assim, sim. Não, mas olha, a minha você clínica deixa lá de em ganhar Minas... um valor grande. Se Exato. for dar plantão logo de cara, você ganha uma Sim. baita Sim. grana. Você tá investindo ali. São 3 tempo e anos. dinheiro. A galera tem paciência pra esperar 3 anos. E Às vem no vezes- consultório e não daí- quer esperar 6 E meses. às vezes sai de um... Porque eu também percebo esse movimento de uma galera saindo da residência e quer fazer um R+, atrás do outro. Tipo, tá, quando você vai se jogar? Mas Porque é uma fuga. hora vai acabar, não vai ter R10 Mas é o pra residente fazer. eterno, né? Essa síndrome Porque, pô, existe. Essa síndrome Essa existe. síndrome. Porque você tem que encarar, né? Exato. E outra, eu lembro quando no meu consultório eu comecei alugando uma sala, depois eu aluguei uma sala só. Na verdade, eu comecei com a sala da minha prima, não pagava quase nada pra ela, depois eu quis pagar pra ela, 10% do que eu ganhava. Depois eu aluguei a sala de um dentista, e aí eu alugava por mês, mas atendia só final de semana lá. Depois eu aluguei um apartamento de 3 quartos. E aí nesse apartamento de 3 quartos, eu montei a minha sala, a sala da Nutri, a sala onde tinha bioimpedância ali, pra fazer antropometria, mobilei um pouquinho. Quando eu fiz esse investimento, tudo que eu tinha ganho no último ano e meio, Foi eu pra lá. gastei ali. Uhum. Aí você fala, cara, peraí, não valeu a pena, então você trabalhou 1 ano e meio de Exato. graça? Não, eu trabalhei 1 ano e meio pra montar meu consultório. Montei. Fiquei nele 1 ano e meio também, e aí eu mudei pra clínica. Eu não só peguei tudo que eu ganhei aqui, com o que eu já tinha gasto, né, de imóveis, levei pro outro consultório, como tive que investir mais, Exato. porque eu montei a academia. Então, nesse ano aqui, eu tinha pegado meus últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, na verdade, tava zerado, porque eu tinha acabado de investir no meu consultório, e ainda investindo mais 200, que era a academia, que eu fiz plantão pra caramba pra pagar. Exato. Então, assim, se for olhar, não valeu a pena o tempo todo, mas não é isso, né? É um crescimento. É lá na frente, né? Aí veio a pandemia, bagunçou tudo, enfim, aí foi mais difícil ainda. Mas entender que você está investindo nesse crescimento e que faz parte do processo isso, é muito legal. O Rubão estava falando, né, que na Olimpo também eles vêm nessa crescente de reinvestimento e tudo. E abre uma nova unidade ou não abre, e aí cada um vai ter seus planos, entendeu? Cada um tem que falar, cara, o que eu quero agora? Exato. Dá pra abrir mais uma? Com certeza dá. Mas será que eu preciso? Será que eu quero? Será que não é melhor curtir esse ano mais leve, colocar mais dinheiro no bolso da pessoa física depois? Enfim, você começa a fazer escolhas. E todos nós estamos aí na casa dos seus 30 e poucos anos, né? Ou seja, se Eu Deus quiser, ainda tem não. uma vida inteira pela frente. Sim. Você não tá nos 30 ainda, não? Não, tenho 27. Não é possível. Sim. Devia ser proibido começar uma consultória com 27 anos desse jeito. Sério, Gabi? Aham. Fiz 27. Não que você pareça ter mais de 30, assim, não, Sim, mas é não, porque, não leva caramba, mal. Na verdade, eu fiz em setembro, agora 27. sabia não. Que massa. Não, vai de leve, então. Nossa, Sim. caramba. Não, vai de leve não, vai com sangue nos olhos. Não, mas não, fala assim, cara, De leve, não, de leve, tipo, pega leve com você mesmo, porque você tá Sim. mandando muito bem. E tem que ter paciência, né? 27 anos. Fiquei sem Não. graça aqui. Imagina. Mas tem que ter calma Nossa, e que entender que as coisas maravilha. vão, tipo, acontecer. E assim, eu tenho muito isso de que, por exemplo, assim, quando deu certo o consultório, eu quero comemorar, entendeu? Então, tipo, quando eu for tem uma champanhe lá na minha geladeira que eu tô esperando pro dia que ia Pro dia, entrar no né? consultório, Eu sabe? vou achar Porque tem que comemorar também, sabe? Às vezes aliás. pequenas coisas são muito importantes. Sábado é dia, né? Não, tem que saber comemorar. Isso aí é Sim. importante. Tem que saber. Saber 27 atingir- anos. atingir Pensando nisso os- até agora. Porque você bate os checkpoints, você mesmo se propõe Sim. a bater. E esse ponto você tem que ter um rito, né? Um rito de passagem.
Você contempla tudo que você já construiu, tudo que você fez e tudo que está por vir. Sim. E tem gente que não consegue muitas vezes fazer isso. Tem gente que tem dificuldade, e aí vira uma eterna insatisfação, porque... E aí você não para de aproveitar a jornada, né? Você começa a flertar com um burnout quando você tem essa postura. Porque você só quer saber de resultado, e não sabe aproveitar, não sabe dar risada das cagadas que você fez, entendeu? E a gente vai cometer cagadas, por mais que, inclusive você que tá entrando no MCP agora, ou que tá pensando em entrar, você vai errar também, mesmo dentro do MCP. Porque a gente continua errando. Sim. A gente erra nos próprios consultórios nossos, a gente erra, às vezes até com os alunos, e é normal errar. Assim, a questão é, você vai errar menos aqui do que lá fora, isso eu te garanto. E o que você vai fazer com esse erro, né? Você vai errar menos. Mas você vai errar, às vezes, por falta de orientação, por uma postura, às vezes, um pouco agressiva. Sim. Você tem que saber reavaliar de tempos em tempos se você não tá agressivando demais com a sua equipe. Você tem que saber se você, às vezes, não tá procrastinando demais. Se fizer ao contrário. O Rubão me deu um toque aqui agora. Então, quando você tá agressivando muito, galera, eu entendi. Eu vou ficar mais calmo. Então, acho que são momentos que a gente... Quando a gente atinge uma meta, né? A gente tem que saber saborear aquilo lá e saber comemorar e saber curtir, entendeu? Porque, tipo, igual, eu não vou ser feliz quando eu tiver o meu consultório novo. Eu tô feliz pra caramba agora, entendeu? Quando eu chegar lá, vou ter outros objetivos que eu vou querer cumprir. E se a gente for esperar só isso, você vive em função de sempre buscar alguma coisa que nunca vai ser palpável, você entendeu? Fica correndo atrás do seu rabo. Não tem como. Eternamente. E às vezes você tá num outro cenário, você já tá andando de Mercedes e ainda continua correndo atrás do seu rabo. Exato. E não consegue saborear e gostar da vitória. Eu posso ser sincero aqui? Eu tô parado nos 27 anos até agora. Não, é porque é muito massa. Eu acho muito massa isso, porque quebra um padrão tão grande, né? Eu tinha tanta vergonha da minha idade antes. Não falava. Você vai ter orgulho disso aí. Então, tá agora sim. Mas quando eu comecei, as pessoas perguntavam... 98, 97? 96. Você é 89? Eu sou 89. Eu sou 91. 96. Mas olha assim, qual que é o padrão que a gente quebra? Isso é muito legal, assim, de que... Cara, o mundo como um todo tem evoluído muito rápido, né? Você pensa que quando a gente pega o celular, a gente agenda um hotel, a gente pede comida, a gente pede um carro, e o negócio chega. Sim. E a medicina, em algumas áreas, ela evoluiu pra caramba. Robótica tá aí, terapia oncológica. Não agenda tão rápido. Isso, mas e os serviços, a prestação de serviço médico, não sei porquê, não evolui como deveria. Pô, a gente discutiu se tinha que abrir telemedicina na pandemia ou não. Pois é. Que isso, tipo... mas aí, sabe, eu entendo que tem que ter algum cuidado também, mas, eu acho que é muito a nossa cabeça, muito travada ali no... Médicos são muito tradicionais e conservadores, muito tradicionais, né? exato, demais. Pouco abertos. Demais. E aí quando você fala assim, uma mulher, 27 anos, recém-formada na residência, começando no próprio consultório particular, se fosse pra apostar numa corrida de cavalo, ninguém ia apostar na Gabi, entendeu? Leite, cavalinho leite lá, não ia ganhar nada, entendeu? Ninguém ia apostar nela. Não. Só que ia dar 100 pra 10 na WOD ali, né? Ele ia ganhar bem. Exato. E eu fico feliz porque... Eu apostaria. Se eu soubesse que tava no MCP, eu dobrava minhas fichas ali. Mas o legal é que você não... Isso é o mais legal, porque o seu crescimento, ele é baseado nos itens ali que são fundamentais para te fazer bem, e para fazer bem pro paciente, e para fazer bem pro ecossistema. Sim. Isso que é sustentabilidade na minha visão. O pessoal discute muito sustentabilidade e vão falar disso aqui na medicina. Se você tem um profissional que está bem mentalmente, bem financeiramente, e ele vai ter uma longevidade profissional, em tese, ele custa mais barato para o sistema. Se você tem um paciente bem atendido, que ele recebe ali as orientações, ele tem uma promoção de saúde, não só um tratamento, você falou muito bem disso, você também vai gerar uma economia para o sistema. Agora, se você tem o paciente e o médico dentro desse ecossistema otimizados, você reduz sinistralidade do plano, você reduz complicação, custo e tudo mais, e desonera o sistema. Sim. A inflação do sistema de saúde do Brasil, ela é 3 ou 4 vezes maior que o do país como um todo. E parte disso é porque tem fraude, lógico, a gente sabe que tem, mas é culpa nossa como médico. O paciente não tem, às vezes, informação, os sistemas não ajudam, a tecnologia não avança,
Então, assim, pô, A gente vê o SUS, né? Você vai na unidade de saúde, você faz o mesmo exame que você faz no hospital, o hospital não consegue não ver o consegue exame. ver e tem que fazer de novo. Exato. Porque o médico também não consegue ver. Exato. Então, quando eu vejo, pô, você com todo esse potencial, super jovem, entrando no consultório, fazendo a coisa certa, entregando pro paciente o melhor que você pode, o paciente felizão, NPS alto, você fica, cara, se a gente pega a Gabi e multiplica ela por 100 Gabis, a gente muda um ecossistema de GO de uma região, entendeu? E aí depois a gente muda da urologia com o seu noivo, depois vai mudar o da esportiva com o Rubão. E é muito o que o MCP quer fazer, né? É criar esse ambiente de melhoria para o médico, mas também que repercute no sistema, Sim. que não é unilateral. Não. Porque não adianta só o médico ganhar se o sistema não ganhar com ele, Exato. porque não acompanha. E uma hora desequilibra e cai, né? Essa Eu tô felizão mesmo, achei muito massa. Pô, massa pra caramba. Essa é a Muito lógica. massa. Vou até anotar um minuto Isso aqui, aí eu que o quero Vitor guardar. descreveu é a lógica de como um país gera riqueza, no final das contas. E o capitalismo é um pouco sobre isso. Claro que a gente não vai entrar aqui em discussões filosóficas sobre o capitalismo e sobre qual que é o melhor modelo. Vai falar que você não é Mas- capitalista aqui. Não. Se você falar isso aqui, a gente briga. Aqueles caras já querendo ter polêmica, né? Mas o fato é, quando você cria uma solução no mercado que as coisas não funcionam muito bem, você gera valor e, consequentemente, você gera valor para toda a cadeia produtiva e você gera mais riqueza para o país. Sim. E essa é a lógica do empreendedorismo, né? Você encontrar alguns problemas que não estão sendo resolvidos, propor uma solução que faça sentido do ponto de vista de custo-efetividade, porque também não adianta ser uma puta solução e ser muito caro, né? Sim. E aí você não tem recurso para colocar aquilo em prática e gerar escala 240 daquela mil solução. num dia. É. É sustentável, né? É. Sustentável pra caramba essa promessa. É. Então, assim, a precificação, tudo depende desse racional de você encontrar um set point ali que gera essa sustentabilidade que a gente está falando. Quando você encontra isso, você faz o paciente economizar dinheiro de várias maneiras. Você faz o Estado economizar dinheiro, Sim. porque aquele paciente, você vai tirar ele de uma zona de um desfecho que ele estava a grandes passos De ter de ter. De ter. Então, por exemplo, sei lá, um cara que é hipertenso e Pô, diabético. grávida. Uma grávida. um bebê que nasce com paralisia mal cerebral, orientado. ele nunca vai ser funcional. Exato. E vai onerar a família inteira. E Exatamente. vai tirar uma mãe do Então- trabalho, talvez. Então, assim, cada dólar ou real que você investe em soluções que resolvem problemas primários, ou mesmo que sejam problemas terciários, mas que têm desdobramentos dali pra frente, isso reverte em riqueza, porque você está economizando na ponta daqui 10, 15, 20, 30 anos. Sim. A gente não consegue nem Mensurar isso. até dá pra mensurar isso, na verdade, se fizer uma análise ali. Mas você vai errar pra baixo. Mas você vai errar de alguma maneira. Mas assim, são coisas que são difíceis da gente tangibilizar com o nosso pensamento linear de médico, mas no final das contas, a gente gera uma riqueza para todo o ecossistema de saúde e, consequentemente, para o Brasil, quando a gente pratica uma boa medicina. Essa Sim. que é a verdade. É. E aí não é culpa só nossa, tá bom? Eu vou colocar um pouco de culpa também nos gestores de saúde no Sim. Brasil, porque, cara, são incentivos que eles mesmos criam Sim. para os médicos de exame, por exemplo, método de Exato. exame, método de não sei o quê, aí um vai puxando para cá, outro vai puxando para lá, o negócio... Meta de internação. Naquele Meta de convênio lá internação, que... Meta de internação. que eu não. Então, assim, trabalhei. os gestores, vocês também, ó, vocês são culpados também, viu? Não é só os médicos, não. Tamo Eles junto, né? pediram, tipo, pra colocar um DIU, tinha que pedir preventivo, ultrassom, um monte de coisa que, tipo, não precisa pra maioria da pessoa, Exato. entendeu? Você dificultava o acesso da pessoa ao método anticoncepcional, onerava o É sistema, o ticket. É o ticket. Então, mas mas isso aí passava 3, 4 vezes em isso daí, consulta, qual que eu que é? podia resolver em uma. Isso é a arte de você alinhar incentivos. Exato. Isso é A arte difícil. de alinhar não é fácil, mas assim, se o cara tem o mínimo de interesse e o cara não é bandido, ele Exato. consegue fazer isso. Com Entendeu? certeza. Não é impossível. Se alinhar os interesses de todo mundo que tá fazendo parte daquela ecossistema cirandinha ali, entendeu? E de uma maneira que você resolve do paciente em primeiro Sim. lugar, né? Porque tá todo mundo ali trabalhando pra isso, teoricamente. Em tese. Teoricamente, em tese. É. E aí, quando a gente consegue construir isso, pô, gera muito valor. E aí, isso que a gente sempre fala, a gente nunca foi contra o SUS, nunca foi contra o convênio, nunca foi contra a Que clínica até popular. tem papéis muito importantes Porque também. Fundamentais. você consegue ter... você pegar ali o SUS, você enxerga sendo médico, não tá nem sendo gestor. Ninguém abriu os números pra você. Você consegue enxergar um monte de De ralo coisa, de dinheiro. exato. Ralo de dinheiro. Hospital, ralo de dinheiro. Convênio, ralo de dinheiro. Você vê o dinheiro saindo ali e, meu, a galera tá nem aí. Porque Nem a galera tá alinhada com os próprios incentivos, Ou entendeu? nem vê, né? Ou às Tipo, vezes nem vê. nem sabe Não, como vê que funciona sim, o dia a vê, dia. vê. Ah, A não galera sei. vê. Mas Enfim, depende. Nível de prefeitura tem muita coisa errada. Nível de plano de saúde, diretorias às vezes estão com incentivos diferentes.
Pô, a gente cansou de ver esse ano diretoria recebendo bolo de dinheiro e unidade dando prejuízo. Porque tinha uma meta que não estava alinhada com... Enfim, cara, isso aí... Pra fazer coisa errada, tem espaço pra caramba na saúde, Sim. entendeu? E a gente tava querendo falar de fazer coisa certa, né? E eu realmente... É meio utópico essa parada nossa, assim, do MCP. A gente brincou lá no começo. Mas a gente tem uma grande meta, a gente tá se organizando pra expor essa meta pra mais pessoas, que é de impactar 1 milhão de consultas. E aí você fala assim, pô, 1 milhão de consultas é um número muito longo, né? Mas se tiver 1.000 médicos, Não é tanto. são 1.000 consultas por médicos. E se tiver 1 ano, você tá falando aí de algumas centenas de consultas 88 consultas por mês. Pois é. Então não é um número tão maluco assim. A gente tá caminhando pra chegar lá. O prontuário chegou agora pra gente conseguir documentar isso, Sim. enfim, a gente vai chegar. E, pô, eu tenho certeza que 1 milhão de consultas padrão MCP, elas vão gerar melhores resultados pro ecossistema do que 1.000 consultas fora do padrão MCP. Um dia a gente vai chegar no poder de conseguir medir esse impacto no sistema. Vai demorar um bom tempo. Eu não vou falar 10 anos, porque a gente vê que 10 anos vira 3, né? Mas talvez em 3, 4 a gente consiga lá. Isso. E agora eu fico louco com isso, porque tem essa papo aí de que estão querendo elitizar o Uber agora e tal. Não, isso não faz. Tipo totalmente o contrário do que a gente enxerga como potencial do empreendedorismo geral no Brasil, assim. Porque o Uber foi uma baita solução. Porque já foi barrado pessoas, isso aí, com certeza. Então, assim, loucura. O particular chegou no Brasil para suprir uma ineficiência do Estado e dos grandes players ali, dos grandes grupos hospitalares. E, vai construir algo que vai ser legal pra galera, pra população, de quem fizer direito, lógico, e até pra esses grupos hospitalares, que quando eles verem que, sei lá, em vez de fazer 50 consultas, o cara faz 3 e resolve o problema com 2, 3 exames, acabou. Tipo, dinheiro que vai fazer eles mudarem, sabe? Gabi, eu tô travado nos 27 até agora. E eu queria aproveitar, pra gente amarrar essa tocação de ficha aqui, que você deixasse uma mensagem pras Gabis de 27 anos que estão aí na GO ou fora delas, terminando a residência, começando o consultório, ouvindo um monte de coisa que não precisava ouvir, com medo. O que você falaria pra essa pessoa hoje em relação à carreira médica como um todo, né? Não só o consultório? Eu acho que eu queria ter escutado quando eu comecei que a gente precisa ter, primeiro de tudo, uma boa formação, isso é indiscutível, não dá pra achar que um curso de final de semana vai resolver tua vida. Tem que ter um ambiente favorável pro teu crescimento, então pessoas que estão ali perto de você te incentivando, te acolhendo quando as coisas não estão legais, então... Cara, minha família, assim, até me emociona, sabe? Porque eles fizeram muito mais do que eles podiam pra eu estar aqui hoje. É isso aí. E eu acho que, assim, ter o teu propósito, sabe? Saber onde que você quer chegar, muito certo. E meter a cara, ter coragem, ser um pouco teimosa. De, tipo, quando falarem pra você que não vai dar certo, você fala assim, tá bom, se não der certo, tá tudo bem. Mas eu tô batendo no meu peito e eu vou fazer dar certo, sabe? Então, eu acho que essa é a minha mensagem principal. Uma boa formação, uma rede de apoio bom... E ter coragem, porque, sei lá, hoje eu vejo assim, né, com o consultório. Eu vejo um restaurante abrindo novo, igual os meus pais fizeram. Eu falo assim, cara, eles foram, tipo, 50 mil vezes mais corajosos do que eu fui, sabe? E não tem como dar errado. E se der errado, também vai dar tudo certo, sabe? Então, acho que ter coragem e ser apaixonada pelo que você faz. Eu sou apaixonada por cuidar de gestante. E assim, não tem como eu cuidar mal de alguém se eu tô bem pra fazer isso, sabe? Porque... Hoje, me escutando assim, não pode parecer, mas eu era surtada na residência. Quem te viu, quem te viu? Nossa, meus R igual, meus R mais e menos assim, socorro. Mas eu sabia onde que eu queria chegar e era perto disso que eu tô chegando agora. Sim. Legal. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é o Beto, minha mãe é a Valéria. Seu Beto e Dona Valéria, valeu a pena, hein? Parabéns aí, parabéns. Mandaram bem. Menina boa, viu? De ouro. Amo demais meus pais, nossa. Eu fico muito emocionada de falar deles, porque... A história de vida que a gente teve, assim, com a minha irmã, tudo. Eu acho que eles nunca nem imaginaram onde que a gente ia chegar, sabe? E eu trabalho muito pra que eu consiga um dia retribuir um pouco isso pra eles, sabe? E eu tenho certeza que eu vou conseguir. E já tá fazendo. Já tá fazendo, assim, com certeza. Com certeza a parte financeira, segurança, isso vai ser importante um dia. Sim. Mas tenho certeza que eles te olharem hoje, abrindo um consultório, Gabi. Não. Isso aí, seu pai chega no boteco lá e fala com todo mundo, a sua mãe chega com as amigas e vai soltar que a Gabi tá bem demais. Pode ter certeza que isso aí é um prêmio. Gente... eu sou a filha mais nova, né? Então, minha irmã ralou também muito pra me ajudar. Tipo, igual, eu fiz faculdade, quando eu passei no vestibular da UP, que era particular, eu nem comemorei. Porque, senão, tipo, eu consegui fazer por causa do FIES, assim.
Uhum. que eu achava que eu não ia conseguir cursar. Você falou, ganhei uma dívida. Mas assim, não, hoje eu vejo como um investimento, Sim, assim, claro, porque sei lá o que eu ia fazer se eu não fosse médico, sabe? Mas eu vejo assim, o quanto que da onde a gente saiu, onde a gente tá hoje, tudo que eles conseguiram dar com tão pouco, tipo, na faculdade. Minha mãe, várias vezes, além de trabalhar tanto quanto trabalhava, fazia comida, sopa pra eu vender na faculdade, pra eu ter, tipo, dinheiro pra gasolina, entendeu? Então, tipo, cara, hoje, deu saber, por exemplo, quando teve a oportunidade de eu vir pra cá, eu nem pensei se eu tinha dinheiro ou não, entendeu? Eu vim. Uhum. E assim, isso, cara, demais, assim, demais. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo é que acho que o consultório dá certo quando você faz uma festa de inauguração e tem foto sua com sua mãe lá e sua mãe, tipo, feliz pra caralho, assim. Isso é foda. A dona Nath tava feliz no dia da Olímpia, viu? Com o champanhezinho na mão, eu vi essa foto aí. E vai ter a minha com os meus pais Eu também. perdi essa inauguração da Olímpia, viu? Mas isso é massa, porque, tipo, isso é uma construção de legado, né? Sim. Porque a gente tem uma relação difícil com pais, de maneira geral, na nossa geração, porque a gente cresceu adolescente rebelde, tem vários conflitos e é normal. Mas a gente não deixa de ter esse laço, esse afeto. E a gente vê de onde nossos pais vieram, a gente já tem dificuldade, a gente olha para os nossos pais, geralmente é menos 30, menos 50, né? Na realidade, da maior parte do Brasil aí. Então, acho que isso é bacana, porque o consultório não é uma demonstração só de importância com relação ao que você quer oferecer para os pacientes e aquilo que brilha seus olhos, mas é uma conquista que representa o vencimento de uma geração, família. né? De uma família. Da minha família. Eu acho que isso é bem legal. Tipo, cara, meus pais não têm faculdade, entendeu? Isso é fera. Isso é muito fera e algo que eu sempre falo é tipo assim, só de você já ter o seu lugar, de você construir algo que você fez do seu jeito, já é uma puta vitória. Claro. O que vai acontecer dali pra frente, provavelmente vai dar certo. Sim. Mas assim, mesmo se der errado, já vai ser uma baita vitória por conta daquele dia que foi especial, da inauguração e tal. Quase igual o casamento, assim, sabe? É um marco na sua vida, assim, você abrir o seu próprio espaço, assim, é legal. Quando eu saí do consultório lá, meus pais falaram assim, não, vai que vai dar certo. Então, assim, isso foi muito importante. Eu tava com medo e meu pai e minha mãe falaram assim, não, a gente vende as coisas que tem, vai que vai dar certo. E, tipo, chega de vender, né? Já exato. Já então tá dando tudo certo, sabe? Isso é muito recompensador. É isso aí. Fico feliz demais. Aí, Gabi. Esses episódios assim, eu fico renovado. Tô com a bateria cheia pro burn-in de sabadão. O bicho vai pegar lá, vai ser legal. Obrigadão, Gabi, por ter vindo aqui, pela história, pela confiança, pelo trabalho que você tá fazendo. E é isso. Depois tem que voltar pra contar. Ano que vem a Gabi volta e vai contar a evolução da clínica, né? Sim. Agora já vai ser uma clínica. Tá vendo? Eu vi o projeto, fica bem legal. Boa. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso glorioso Toca Ficha. Quem quiser conhecer mais sobre o MCP, embaixo desse vídeo aqui do YouTube ou desse áudio no Spotify, tem um link que tem um formulário para você preencher. A Gabi preencheu esse formulário alguns tempos atrás e tá felizona aqui, como vocês puderam ver. Então, se você tiver esse mesmo perfil que a Gabi e quiser estar nesse ambiente que ela apresentou para vocês, o MCP tá aí te aguardando, tá bom? Dando sopa. Quinta-feira que vem tem mais um episódio e a gente se vê lá. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Falou, tchau.